Sabe por que a Cleandonto é líder em atendimentos odontológicos? Porque você leva a sério cuidar do seu sorriso. Na Cleandonto você encontra um padrão de qualidade incomparável. Clínica geral, restauração estética, clareamento dental, canal, próteses e implantes dentários, ortodontia, cirurgia dos dentes cisos e também com harmonização orofacial. Deixe a Cleandonto cuidar de você. Cirurgião dentista Dr. Frederico Vilarouca. Na rua José Ribeiro Monte, 372, no centro de Icó. Agendamentos pelo telefone 88 99771 2120. Colégio Propósito, agora em novas instalações. O Colégio Propósito oferece o que há de melhor para o desenvolvimento e aprendizagem do seu filho. Contamos com espaço moderno e seguro, profissionais qualificados, currículo e material didático com foco no aluno. Estamos localizados na Avenida Manuel Neto, 371, Centro, Icó, Ceará. Entre em contato conosco pelo WhatsApp 88996223086. Colégio Propósito, um novo jeito de aprender. Peixada do Zeca. Em Lima Campos você vai encontrar o que há de melhor na gastronomia nordestina. Eu falei Peixada do Zeca. Estamos localizados na rua Ilídio Sampaio, número 47, na entrada de Lima Campos. Então convido a você a vir se deliciar com os melhores pratos, com as melhores receitas, aqui na Peixada do Zeca. Qualidade e tradição tem nome: Peixada do Zeca. Sejam todos bem-vindos à loja Duda Center Calçados, em Icó. Iniciamos o mês de junho, com ele vem a melhor época do ano, que é as festas juninas. E aqui a gente está com várias opções em botas para você estar arrasando em qualquer evento e qualquer ocasião. Conforto, durabilidade, versatilidade, tudo isso e muito mais você encontra aqui na Duda Center Calçados. E o melhor, temos botas na promoção a partir de R$ 49,90. E não podemos esquecer dos nossos pequenos. Aqui você vai encontrar modelos de botas infantis, tanto para menino quanto para menina, uma diversidade em modelos, e essas aqui são todas as novidades. Junho traz o Dia dos Namorados e nós, Duda Center Calçados, preparamos muitas escolhas lindas para você presentear quem você ama. E você que gosta de presentear com aquele precinho, aqui tem grandes ofertas a partir de R$ 29,90. Vem conferir. E nós, Duda Center Calçados, ficamos localizados na cidade de Icó, na rua Francisco Maciel. E vale lembrar que dividimos suas compras em até 10 vezes no cartão, sem juros. Vem para Duda Center Calçados. Olá, boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Café Camarada, seu programa de entrevista que recebe toda semana, para uma boa conversa, pessoas das mais diversas áreas. Meus convidados de hoje, Janaína Batista, ela é psicóloga, psicoterapeuta humanista de adolescentes e adultos, coordenadora pedagógica de educação socioemocional na empresa HG Solution. Ela também tem formação em avaliação psicológica de crianças, adolescentes, adultos, idosos, é pós-graduada em conciliação e mediação de conflitos e em violência doméstica de crianças e adolescentes. Também é professora, pesquisadora em saúde mental. Também estaremos conversando hoje com nosso amigo, já aqui muito conhecido do Café Camarada, o Edilândio Angelim. Olha, entre as diversas formações dele, ele é especialista em transformar sonhos em projetos, esses projetos em realidade. É Master Coach, analista comportamental, naturopata clínico, professor, consultor bíblico, dá até para
fazer algumas perguntas ainda nesse viés, né, Edilândio? Olha, eu sou o pastor Ricardo Alexandre e tenho um enorme prazer de conversar nesta tarde com a Janaína Batista e o Edilândio Angeli no Café Camarada de hoje. Programa Café Camarada, também de toda a programação da TV Princesa do Vale. Você pode nos seguir através das nossas redes sociais, Facebook, também o Instagram, e ainda deixar a sua sugestão, o seu elogio, através do nosso WhatsApp, que o nosso produtor vai colocar aí na tela, né? Já aparece aí, 889-82154476. Forte abraço para você que nos acompanhará pela Icor FM, também pela TV Sul Cariri e a TV Diário do Sertão. Nessa tarde vamos bater aqui um papo muito gostoso com a Janaína e o Edilândio. Janaína, muito obrigado, boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde ao Ed, muito bom estar aqui com vocês. Boa tarde a todos. Edilândio, um prazer, boa tarde. Já somos da casa, né? Tanto do café como também da TV, então até me surpreendi em ter que retornar hoje aqui, né? Mas aí não tinha como rejeitar o convite de duas pessoas tão bacanas e tão amigas como vocês. Então estamos de volta e o que é que a gente pode contribuir com a nossa população, né? Olha, Edilândio, vai ser um bom bate-papo hoje, viu? Vamos conversar um pouquinho sobre saúde mental, em especial a gente vai conversar um pouquinho sobre ansiedade, depressão e ainda mais neste mundo pós-pandemia, né? Olha, eu estava verificando sobre essa questão, estudando, pesquisando, né? E percebemos que algumas dificuldades começaram a surgir depois dessa pandemia que assolou o mundo. Problemas de lapso de memória, a depressão parece que se tornou mais acentuada, ansiedade e ainda mais questões relacionadas com sequelas que envolvem o cérebro, além do impacto social, né? Que tem causado aí nas pessoas quanto ao isolamento, perdas que foram muitas, né, e dramáticas. E pensando nessa questão, começando aqui com a Janaína, quais os fatores realmente que foram predominantes durante a pandemia e que deixaram sequelas profundas aí na questão da saúde mental? Fatores que envolvem o isolamento, ter que tomar a vacina, se era obrigatório, se não era, ter que deixar de trabalhar. Então, esses fatores, hoje, como eles se apresentam quanto à saúde mental, o impacto deles? Olha, enquanto você falava, não tem como a gente não se transportar, porque isso foi ontem praticamente, né? E a gente percebe que os impactos realmente na saúde mental da população como um todo foram inquestionáveis. As pesquisas apontam, e não só as pesquisas, porque todos nós vivenciamos. Então, as pesquisas apontam esses impactos, mas a gente vivenciou e viu pessoas, amigos, familiares vivenciando. Então, assim, essa questão eu acho que o principal impacto é você se ver diante de uma morte iminente, na qual você não tem informações concretas, porque tudo foi se construindo e se constituindo, onde você não tem informações concretas de que a ameaça inicialmente era aquela. Então, era uma ameaça à vida, portanto, eu estava em risco de morte. Eu comecei a ver pessoas morrendo, e muitas pessoas morrendo. Eu comecei a ver, quando eu digo eu, estou representando aqui toda a população, né, mundial. Eu comecei a ver eu ter que me isolar. Comecei, como é que vai ser? E o emprego, e o desemprego, e o dia a dia, e a escola, e quem é mãe, quem é pai. Então, assim, foi uma mudança muito drástica, onde o principal elemento era o risco à vida. Então, não tem como qualquer ser humano não ser impactado com isso. E aí, esse impacto, a gente começa a compreender especificamente os impactos
psiquiátricos, psicológicos, neurológicos. Na saúde mental, a gente começa a entender agora que a gente já está nesse pós, a gente já não vive mais essa realidade de risco iminente, né? Já estamos numa vida, numa rotina, seguindo a rotina e voltando a viver como vivíamos, não sei nem se como vivíamos. De alguma forma, alguns foram transformados, alguns foram impactados, outros não se impactaram, mas, inquestionavelmente, existe, sim, uma consequência na saúde mental das pessoas, muito ligado à questão de ansiedade, muito ligado à questão de depressão. Tá. Janaína, ainda antes de passar aqui para o Edilândio, você diria que talvez a saúde mental foi a mais afetada em tudo isso, apesar de que houve muitas perdas, mortes, milhões, né, de vidas foram ceifadas, ainda tivemos que lidar com o dilema de que se a vacina de fato surtiria efeito ou não. Ainda houve, de alguma forma, a politização de tudo isso, né? Olha, foi algo que chocou realmente o mundo. Acho que não estava preparado para isso, né? Você diria de que, apesar de tantas perdas, vidas ceifadas, a dor física foi algo real também, mas a saúde mental teria sido a mais afetada com tudo isso? Olhando hoje, eu particularmente diria que sim. Por quê? Porque quem sobreviveu está vivendo os impactos na saúde mental. Você entende? Então, é claro que as questões físicas, tá? A perda ali, biológica mesmo, né? Sua vida, né? Você vindo a óbito, milhares e milhares, milhões de pessoas vindo a óbito. As pessoas que ficaram, elas também viveram perdas, infinitas perdas. Então, o impacto, sim, na saúde mental é algo que ficou e é algo que se precisa entender, tá? E, inclusive, muitas pesquisas aí estudando para compreender que impactos são esses, porque durante a pandemia, o aumento da incidência de depressão e ansiedade foi real. E no pós-pandemia permanece sendo real. Então, precisamos entender isso. Muito bem. Edilândio, e você que trabalha aí construindo sonho com pessoas, também compreende muito da mente humana e tem lidado, né, com pessoas com diversos dilemas, né, dilemas pessoais, dilemas de saúde mental, o medo de saber se vai dar certo ou não aquilo que querem construir. Como você faz essa leitura, né, pós-pandemia, pensando também nessa questão da saúde mental e como a vida das pessoas no esporte, na alimentação, no descanso adequado, como isso, né? Como você faz essa leitura diante de todo esse quadro? Reforçando aqui, boa tarde, né, a todos os telespectadores, né? A gente se sente muito bem aqui, né? Ou seja, muito à vontade nesse momento aqui no Café Camarada. E aí a gente tem uma colega aqui que é de muitos anos mesmo. A gente trabalhou junto como professor, né, em uma escola técnico profissional aqui. Então, é um ambiente muito bacana para a gente bater esse papo, né? Mas aí, entendendo o que você colocou. Quando você estava fazendo a pergunta para a Janaína, você colocou uma coisa interessante, que é não estávamos preparados. E se fizer uma análise, não tem nunca na vida como alguém se preparar para algo assim tão absurdo. Se dissesse assim, olha, daqui a um ano vai ter pandemia de novo, não tinha, ou seja, um monte de gente ia morrer antes. Então não tem como se preparar para uma catástrofe. E foi uma catástrofe a nível global. Então, como as pessoas receberam tudo isso? Com o impacto do modelo de vida que elas já tinham. Você vai ver que muitos empresários, que é a área também que a gente atua, muitos empresários afundaram, se acabaram, mas muitos explodiram, ficaram milionários. Então, existe nessa condição todinha variações muito grandes para quem é que está vivendo uma preparação natural para o que possa acontecer e para as pessoas que vão empurrando a vida com a barriga, né? Então, tem gente que vai receber impacto, todos, mas é diferente. Então, digamos, na saúde, muitas pessoas que nem precisariam tomar vacina, como você colocou, quem tem uma vida regrada, boa alimentação, sono, que a gente vai entrar em detalhes mais à frente. Então, o impacto de qualquer doença
é muito, muito reduzida. Então, existe padrões e organização na vida, né? Financeiro. Muita gente entrou em pânico, teve até suicídio. Por quê? Porque não tinha como sustentar a família, não tinha de onde arranjar dinheiro, a empresa fechou, virou o caos. Mas quem tinha aquele planejamento base, sabe? Dos 30% de guardar todo mês, ou aqueles 10%, ou qualquer coisa, durante 6, 8, 10, 15 anos, que é uma coisa que todo mundo deveria fazer, é ter nem que seja uma pequena reserva justamente para isso. A estimativa diz que você tem que ter, no mínimo, de 2 a 3 anos em uma reserva. Né? Agora, com a pandemia, fechou 3 anos. Então, é mais ou menos isso, preparação. Então, ninguém está preparado para uma coisa como essa, mas existem muitas pessoas que elas têm naturalmente um modelo de vida que os impactos são reduzidos. Né? E a gente pode entrar em alguns detalhes no decorrer. Nós presenciamos durante a pandemia, Edilândio, algumas cenas de cidadãos em diversas localidades de estados diferentes, né? Até mesmo aqui no nosso estado, pessoas que, assim, destemidas, intrépidas, resolveram ir à praia, fazer uma caminhada, um passeio. Você diria que tudo isso foi a tentativa de aliviar esse estresse todo, essa loucura? Olha, não, eu tenho que ir na praia, eu tenho que ir ao mar, tomar um banho, eu tenho que dar um jeito e, infelizmente, dada a situação, olha, não tem como fazer isso. Você diria que foi uma tentativa, né, de não só de enfrentar o Estado, mas assim, rapaz, eu preciso sair de casa ou então vou enlouquecer. Eu enxergo de duas maneiras. Realmente havia algumas pessoas que estavam apavoradas e queriam sair, sabe, não aguentavam mais aquele regime fechado. Mas tem também os contraventores, aquelas pessoas que querem criar problema, que querem causar danos à sociedade, que querem motivar aos motins, né? Que são os comportamentos de risco. Né? Exatamente. Então, assim, eu não me arriscaria, porque eu não vou na vibezinha de noticiazinhas de, né? Isso é uma gripezinha, isso é um probleminha, isso não está acontecendo. E a gente vendo a quantidade de caixões, né? Não, mas isso acontece todos os dias. E não foi só um resfriadozinho, nem uma gripezinha. Não. Né? Foi algo muito severo. A situação foi muito grave, né? E quem quis botar peneira, certo? Só tendo um problema muito sério, psicológico, tem que procurar a Janaína. Né? Porque nós tivemos, né, pessoas que estavam extremamente sadias. Não, estavam matando pessoas. Sim. Disseram até que estavam matando as pessoas para poder justificar a pandemia. É um negócio assim muito absurdo. Então, tem essas duas linhas. Pessoas que realmente não suportavam e aquelas que queriam criar caso, polêmica, né? E ela colocou muito bem, modelos de comportamento que acontecem todos os dias, mas que se ressaltam em períodos como esse, né? Muito bem. Janaína, as pessoas elas têm dificuldade de entender se de fato estão com ansiedade, se não estão nesse processo, nesse transtorno, né? E aí eu queria que você definisse aqui, numa linguagem bem psicológica, mas acessível ao nosso público, né? O que é ansiedade, né? Pessoal, olha, eu estou ansioso. Então, o que seria realmente ansiedade? É interessante essa pergunta de fato, porque todos nós vamos sentir ansiedade ou estar ansiosos em algum momento da nossa vida e em situações muito específicas. Então, a ansiedade, ela é uma reação, tá? Ela é uma sensação de que algo está incomodando. Né? A ansiedade é isso, é uma resposta, tá, do nosso cérebro diante de uma possível ameaça ou de algo que a gente entende como uma ameaça. Pode não ser uma ameaça concreta, mas de algo que a gente está ali sentindo, fazendo uma leitura como se fosse uma ameaça. Então, ansiedade é isso. Tá? A qualquer momento, diante de perder um emprego, por exemplo, e agora como é que eu faço? Diante de uma entrevista de emprego, aquela ansiedade, como é que vai ser, o que eu posso fazer, tá, para que eu consiga essa vaga, diante de um processo de seleção, enfim, a gente se sente tenso. A tensão, ela gera ansiedade. Nesse caso, a ansiedade ela já é algo natural do ser humano, mas em algum momento
essa ansiedade ela pode progredir para um transtorno mental. Isso. Ela pode tanto progredir para um transtorno mental, quanto ela pode surgir como um transtorno mental na vida de qualquer um de nós. Nesse caso, Janaína, como perceber essa diferença? Há uma linha tênue entre a ansiedade natural, a ansiedade patológica. Então, a pessoa que está tendo essas sensações, ela consegue perceber essa diferença entre a ansiedade natural de uma entrevista que vai fazer, sei lá, de uma viagem. Eu lembro que a minha filha, quando a gente planejava alguma viagem, ela passava a noite toda acordada, preparando nas malas, coisas, né? Não conseguia dormir. Pronto, isso é bacana. Que é uma estrutura de base de personalidade ansiosa, é uma estrutura. É um sinal de alerta? Não deixa de ser. Porque, assim, vou usar o exemplo da sua filha, ela não pedir permissão a ela para usar. Não deixa de ser, porque, assim, pode evoluir, sei lá, mais à frente para um transtorno ansioso? Pode. Como pode não evoluir e ficar nisso. Em determinadas situações que geram expectativa nela, ela sempre vai demonstrar ansiedade, porque a estrutura de base da personalidade dela é uma personalidade mais agitada, é uma personalidade que ela pensa muito no que vai acontecer, como vai acontecer, e se, como é que eu faço? Essa coisa do se planejar, né, de antecipar. Isso acaba gerando preocupação, que vem de uma expectativa e vai gerar um comportamento ansioso. A diferença, eu acho que de uma forma bem tranquila, assim, para facilitar, que eu acho que é esse o nosso objetivo, né, a gente conseguir ser compreendido, né, pelas pessoas que estão nos acompanhando, é a intensidade disso e a constância disso. Uma viagem é uma viagem, tá? Então, eu estou toda na expectativa para aquela viagem, não consigo dormir porque, né, estou ali, adrenalina ali, né? Será que vai dar certo? Como vai ser? No entanto, se todas as vezes que ela vai viajar, isso ocorre, independente de uma viagem curta, estamos indo ali para Oroz, por exemplo, ou uma viagem mais longa, ou se em vários momentos da vida dela, sempre que ela for fazer alguma coisa que sai da rotina dela, tá? Ela apresenta esse comportamento mais ansioso, isso pode indicar que esteja ocorrendo um transtorno de ansiedade, e não uma ansiedade natural diante de alguma situação específica. Então, como a gente pode perceber? É a constância e a intensidade. Se o que você está sentindo está atrapalhando a tua vida, na verdade é isso. O que você está sentindo, toda essa expectativa, toda essa tensão, toda essa agitação, toda essa preocupação, isso está atrapalhando a tua vida, está atrapalhando a tua rotina, impede você de fazer alguma coisa, ou você até faz, mas sem conseguir, tipo, curtir, relaxar, faz meio que no piloto automático. Então, se isso está ocorrendo, precisa investigar se não é um transtorno ansioso sendo desencadeado. Entendo. Edilane, você, no seu gabinete, no seu escritório, você também recebe pessoas para aconselhar, seja na área de educação física, perda de peso, né? Eu acho até que em algum momento você compartilhou de uma experiência, né, de alguém que não estava conseguindo perder peso, e ela foi ao seu escritório e você conseguiu fazer com ela um trabalho de disciplina e ela conseguiu perder, né? Peso e ter uma qualidade melhor de vida. A ansiedade, ela também leva a pessoa à obesidade ou até mesmo à falta de apetite, né? Então, como você tem lidado com pacientes que, quando chegam com esses pequenos transtornos ou grandes transtornos, né? Como você tem lidado com isso? Primeiro que a ansiedade não é um problema, né? A ansiedade ela é até necessária quando você tem uma dosagem equilibrada, porque a pessoa totalmente relaxada, ela acaba até tendo problemas, né? O modelo de ansiedade que é preocupante é esse modelo que a Janaína colocou, aquele que é contínuo. Mas, por exemplo, o Ricardo que está aqui, ele está conduzindo as câmeras, ele está com o som, ele está... Então, isso gera uma ansiedade natural. Por exemplo, esse momento aqui agora, batendo um papo com essa... No seu caso, por exemplo, talvez tenha aquela ansiedade, certo? Mas não é uma ansiedade que tira você do teu eixo, que mexe, né? É só aquela
A expectativa de querer que dê certo, de como é que eu faço, e tá tudo ali, né? De organizar. É uma pequena tensão que ela é favorável, ela não é. Então, Porque ela alerta, me Exato. desculpe, Não, mas às vezes eu não tranquilo. consigo. Porque alerta, né? E a gente às vezes precisa, é isso que você disse, precisa estar alerta. E o que vai dar esse alerta é a nossa atenção. Se a gente não está alerta, como é que fica? Se neutraliza. Sim. Então, assim, como é que a gente lida com isso, principalmente com as pessoas que nos procuram? Nós temos uma dobradinha, né? Ela é a psicóloga, né? Então, quando é um transtorno, né? Quando é um problema, ela é quem cuida. Mas quando é só uma ansiedade, onde a gente percebe que é natural e a pessoa... Está sendo mal administrada, né? Isso. E aí a gente ajuda a organizar a vida. Porque, geralmente, muitas pessoas hoje elas se tornam ansiosas porque elas não sabem que um dia tem 24 horas, que tem 8 horas para dormir, Incrível, que tem 8 horas para comer, ou para trabalhar, e tem 8 horas para fazer as outras coisas, né? Que é a mesma coisa do Papa, do presidente dos Estados Unidos. Então, todos eles têm as mesmas 8 horas. E por que tem gente que produz mais e produz menos? Então, no nosso trabalho, a gente ajuda as pessoas a entender, né, como se colocar diante do tempo e fazer com que esse período, que é perfeito, né? E eu falo perfeito porque eu creio em Deus. Quer dizer, Lendo, meu dia era para ter 48 horas. Cara, então você tem um problema grave. Porque quem fez sabia exatamente o que precisava ser feito em 24 horas, né? Então, eu brinco com essas pessoas. Então, o que acontece quando você não gerencia isso? O primeiro ponto é um estresse, né? Aquela coisa de você não dar conta, de estar desordenado. E aí depois vira ou depressão ou ansiedade. É justamente esse desajuste. Mas a ansiedade, ela precisa ser alinhada para que ela seja favorável. O alerta que a Janaína colocou muito bem. É um sinal de que precisamos colocar o pé no freio, precisamos ver o que está acontecendo. Tem pessoas que não conseguem perceber isso, né? Janaína, eu conheço algumas pessoas, até próximas a mim, que elas têm algumas parte do corpo que acaba tendo movimentos constantes. Por exemplo, eu conheço pessoas que as mãos ficam trêmulas o tempo todo. Você coloca assim a mão, a pessoa está com a mão o tempo todo. Pega o copo, você percebe que... E não é algo assim que acontece de vez em quando, é algo constante, né? Uhum. Ou tem pessoas que são exageradas demais nos gestos, gesticula demais e tal, né? Principalmente quando estão realizando alguma atividade ou, por exemplo, uma entrevista, conversa, são inquietas, têm muitas dificuldades em ter uma certa postura, né? Eu nem falo aqui na questão de educação ou de disciplina, mas parece ser assim algum tipo de descontrole. Isso é um sinal de ansiedade? Não necessariamente. Não necessariamente. Primeiro, vamos pensar assim, tremores pelo corpo nas extremidades, né? Por exemplo, a mão, o pego, tal. Isso pode ser muitas coisas. Agora, uma pessoa com transtorno de ansiedade apresenta tremores pelo corpo e principalmente nas extremidades, como sudorese, fica suadinho, gelado, né? A temperatura, sim. Mas tem problemas neurológicos que podem ocorrer e esse tremor no corpo não, sabe? Poxa, vamos investigar isso, né? Existe algo orgânico acontecendo? Mas é um jovem. Não importa. O cérebro, precisamos investigar, né? Essa inquietação. Pessoas ansiosas são inquietas? Sim, elas são inquietas, elas são agitadas. O cérebro não consegue parar. Parece assim, o pensamento é acelerado, né? Então, tem isso. Mas essa inquietação também faz parte de outros transtornos. Você entende? Então, assim, o transtorno de ansiedade, inclusive, é um transtorno que se assemelha a muitos outros transtornos. Por isso que se você sente algo que você percebe que está diferente em você e que está alterando a tua vida de alguma forma, busca uma avaliação profissional. Se não for nada, ótimo, maravilha. Mas se for, cuida, trata. E você cuida de você e da sua saúde mental. E tem melhor qualidade de vida. Muito bem, olha, estamos conversando aqui com a Janaína Batista, Edilândio Angelim, um papo muito gostoso sobre ansiedade. Daqui a pouquinho também entraremos na temática que envolve depressão e outros transtornos mentais, mas eu vou chamar os nossos comerciais, daqui a pouquinho estaremos de volta.
Com sua vasta experiência e dedicação à medicina, o Dr. Fábio Nobre oferece um cuidado excepcional para a sua saúde gástrica. Atendendo na renomada e moderna Medical São Lourenço, ele realiza consultas e exames fundamentais, como a endoscopia digestiva, assegurando uma boa experiência durante o exame e com muita segurança, além de oferecer um tratamento completo e eficaz. Agende sua consulta e seu exame pelo WhatsApp DDD 88 99869 6619 ou faça uma visita presencial na Rua Francisco Maciel, número 2414, no centro de Icó, Ceará. E tenha uma experiência única em cuidados médicos. Dr. Fábio Nobre. A arraiar de preços baixos é na Mil Dica Kids, então não perca tempo, venha já economizar. Temos trajes juninos, masculinos e femininos com a qualidade que você merece. E na Mil Dica Kids vocês vão encontrar tudo em acessórios para o seu bebê. Ah, e lembrando, temos roupa RN, infantil, infanto-juvenil. E o melhor, dividimos suas compras em 12 vezes nos cartões de crédito. Então não perca tempo, vem pro Arraiar Mil Dica Kids. Aqui na Só Peças você vai encontrar as melhores peças para a sua bike, moto e seu automóvel. Temos para vocês o melhor atendimento e, claro, o melhor preço da cidade. Lembrando a todos os clientes que temos uma grande parceria com a Paulista Car, realizando todo tipo de serviço para o seu veículo automotor. Estamos localizados na Avenida Prefeito Anísio Pequeno Sampaio, centro, número 114, próximo à ponte do Rio Salgado. Sabe por que a Clindonto é líder em atendimentos odontológicos? Porque você leva a sério cuidar do seu sorriso. Na Clindonto você encontra um padrão de qualidade incomparável. Clínica geral, restauração estética, clareamento dental, canal, próteses e implantes dentários, ortodontia, cirurgia dos dentes cisos e também com harmonização orofacial. Deixe a Clindonto cuidar de você. Cirurgião dentista Dr. Frederico Vilarouca. Na Rua José Ribeiro Monte, 372, no centro de Icó. Agendamentos pelo telefone 88 99771 2120. Peixada do Zeca. Em Lima Campos você vai encontrar o que há de melhor na gastronomia nordestina. Eu falei Peixada do Zeca. Estamos localizados na Rua Ilídio Sampaio, número 47, na entrada de Lima Campos. Então convido a você a vir se deliciar com os melhores pratos, com as melhores receitas, aqui na Peixada do Zeca. Qualidade e tradição tem nome: Peixada do Zeca. Colégio Propósito, agora em novas instalações. O Colégio Propósito oferece o que há de melhor para o desenvolvimento e aprendizagem do seu filho. Contamos com espaço moderno e seguro, profissionais qualificados, currículo e material didático com foco no aluno. Estamos localizados na Avenida Manuel Neto, 371, Centro, Icó, Ceará. Entre em contato conosco pelo WhatsApp 88996223086. Colégio Propósito, um novo jeito de aprender. Estamos de volta logo após os nossos comerciais. Estamos batendo aqui um papo com a Janaína Batista, psicóloga, entre outras formações que ela tem.
também com o Edilândio Batista. Eu acho que eu vou começar a chamar de Ed, né? Angeli, né? Começar a chamar de Ed, Isso, né? Isso, Ed, né? Como a Janaína tem chamado aqui de forma muito carinhosa, né? E temos conversado a princípio, sobre ansiedade, um tema que é muito pertinente na nossa época, principalmente agora pós-pandemia. O mundo ficou mais talvez perturbado, né, com tudo que aconteceu, e isso tem gerado vários transtornos mentais. E nesse retorno aqui, Janaína, eu quero inicialmente perguntar para você o seguinte, e para o Edilândio também, quais tipos de ansiedade, né, são percebidas, né, em pessoas que têm esse transtorno? E se existe algum tipo mais severo, outros mais suaves, ou algum que é mais recorrente? Tem mais recorrente e se mais severo ou não, porque assim, em geral a gente vai ter ansiedade leve, moderada ou grave. Então, a ansiedade, de forma geral, ela vai se enquadrar, digamos, nesses graus ou níveis, tá? E assim, a gente tem, né, tem alguns transtornos ansiosos, né? Quando a gente fala em transtorno ansioso, a gente aí inclui vários tipos de doenças, tá? É como um guarda-chuva. Pensar os transtornos ansiosos é pensar no guarda-chuva. E aí a gente tem, quando você coloca aí, se tem algo mais recorrente. O mais recorrente é o geral, né, que é o que se chama de TAG, né, que é o transtorno, né, de ansiedade generalizada. Esse é o mais recorrente, tá? Eu não gosto muito de trazer números, mas a gente pode pensar aí algo em torno, mais ou menos aí de 25% dos transtornos ansiosos estão, né, dentro dessa categoria. Isso. Mas existem outros tipos que são conhecidos também, que enfim, transtorno de pânico, a fobia social, tá? O transtorno de estresse pós-traumático, já que a gente começou o nosso bate-papo hoje falando de pandemia, muitas pessoas desenvolveram transtorno do estresse pós-traumático justamente durante o período de pandemia, e vivem hoje no pós-pandemia, cuidando, tratando desse transtorno, né? E alguns outros transtornos ansiosos, a gente tem sim. Edilândio, tem pessoas que têm problemas seríssimos de insônia, né? E pode ser ocasionado pela ansiedade, né? Ou talvez algum outro tipo de transtorno. E geralmente tem algumas pessoas que elas acabam tentando superar algumas dessas deficiências comendo demais, né? Acaba se alimentando em excesso, e isso acaba gerando um peso extra no corpo, né? Também. Então, não sei se é para tentar manter o controle ou algo dessa natureza, mas como lidar com essa questão de um sono de qualidade para pessoas ansiosas, né? Como você aconselha alguém assim, olha, tá sem dormir, e tem pessoas que, sei lá, dorme, acorda 10 horas, não consegue dormir mais, né? Tem pessoas que dormem 3 horas da manhã e não é nem agricultor, que agricultor geralmente acorda cedo, né? Ou então tem pessoas que acordam cedo para trabalho, mas não é esse caso. Então, como trabalhar essa questão do sono por causa de uma ansiedade? Eu não sei se você chegou a ver, mas o podcast dessa semana agora... Do Pode Empreender. Isso. Nós falamos, inclusive, sobre o Wesley, né? O mega astro. Que ele não sabe onde bota dinheiro, ele é bonito, fama, tem tudo que alguém possa sonhar ter, e o cara estressou, né? Ou seja, teve um problema de saúde mental. Então, o sono, né, eu diria que é um dos fatores mais agravantes para isso. Então, ele é um cara da noite, né? E quanto menos você dorme, mais problemas você pode ter. E não é só de ansiedade. Câncer são desenvolvidos porque não dorme bem. Problemas, diversos problemas mentais, visuais. E aí o que acontece? Se a pessoa passa a noite acordado e ele dormir às 8 horas do dia em claro, ou seja, não dormir à noite, ele vai ter problema.
O sono durante o dia Quer dizer não que restaura. mesmo, me perdoe, Edilane, mas À vontade. aqui pegando esse gancho, quer dizer que mesmo aquela pessoa que é da noite, mas durante o dia ele dorme bastante, ainda assim terá. Ainda assim, não. Ele não terá saúde. E muito em breve vai ter muitos problemas mesmo. Porque há um processo biológico para o sono. Então, o que é que acontece? Existe um ciclo, né, que a Janine conhece muito bem, que é o ciclo circadiano, que ele começa ali por volta das 9h30, 10 horas. E aí o indivíduo que dormir depois das 10, ele já começa a ter uma deficiência, né? Se ele dormir depois da meia-noite, não precisaria dormir. Depois da meia-noite nem precisa. Eu creio, na minha juventude, né, ainda sou muito jovem, mas já não tenho mais aquele pico que tinha antes. Mas a gente ia para a festa. Chegava 3, 4 horas da manhã, dormia até 12, 1 da tarde e acordava esbagaçado. Não restaura absolutamente nada. Então, o que é que precisa fazer para ter um sono de qualidade? Inclusive, que pouca gente sabe, mas esse período de 10 a 1, no máximo 3 da manhã, ocorre um ciclo de reorganização biológica. As vassourinhas do organismo, eles trabalham aí. E o que é que eles fazem? Eles restauram a célula. Se você se alimentou, é o momento em que ele vai pegar as vitaminas, proteínas e fazer uma boa distribuição. Câncer podem ser tratados, podem ser prevenidos. Então, o sono é muito mais que um remédio. Então, uma das coisas que é garantido para a depressão, garantido para o estresse e para a ansiedade é a ausência de sono. E ainda tem como você deve dormir. Onde você vai dormir não deve ter absoluta luz. É 100% escuro, né? Pede-se até que se desligue os LEDs das TVs. Por quê? Porque não é os olhos. As pessoas acham que não é porque é claridade nos olhos. Não é. É a pele. A pele é um receptor poderoso. Então, qualquer luminosidade sobre a pele... E o maior sentido. E reduz a melatonina, né? Porque é a produção da melatonina que gera todo o bem-estar e vai acelerar processos como a própria endorfina, que são hormônios que dá alegria, que rejuvenesce, que lhe dá vivacidade, coragem. Já viram essas molecadas hoje nas escolas? Que chegam em casa, vão até meia-noite, 1 hora da manhã. Na escola eles não rendem, eles não conseguem processar uma informação. O professor fala uma coisa, daqui a 10 segundos se perguntar, hein? Foi o que o senhor disse? Não sabe de nada. Ou seja, não há uma restauração, não há uma organização do processo cerebral em função do sono. Rapaz, precisamos marcar um café camarada lá no templo da Igreja Batista com Será uma mesa redonda grande para a gente prazer discutir essas temáticas. Parece que eu estou vendo os pais, né, falando, pastor, meus filhos e tal. Isso. E você aqui traz vários dados Isso. que eu confesso que, assim, se eu já tinha ouvido, a minha esposa, ela gosta muito de pesquisar esses assuntos, fica lá na internet, eu falei para ela, meu amor, nem quero ouvir mais, porque eu já estou com medo de ter algum problema grave, de ver aí. Então você traz vários dados, né, até a questão da pele, que pode gerar um problema de saúde, né? E que coisa impressionante. Se você não tiver algo para continuar sobre esse ponto, você pode ficar à vontade. Não, porque o nosso tempo está... E aí a gente precisa... Ali, né? É verdade. A gente precisa... Janaína, você queria completar aqui, complementar Não, tranquilo. É isso mesmo, o Ed contemplou muito bem e trazendo a importância do sono. Só alertar, né? É claro que existem os casos de TDAH que vão comprometer memória, vão comprometer a atenção, mas inquestionável que a criançada no celular, ou não, mas que está dormindo de madrugada, e aí o poder, óbvio, o cérebro, concentração, atenção e memória são automaticamente afetados. Não tem como não ser. Aí por isso os prejuízos acadêmicos, o rendimento baixo, sem conseguir reter informação. Até como o Edilândio colocou, até a capacidade intelectual de ter raciocínios rápidos. Não, o professor perguntava assim, o que foi mesmo? É o famoso, parece que está viajando, volta, onde é que você está? A criança, o adolescente, ele fica flutuando. Olha, e como, assim, que dicas vocês poderiam deixar
para controlar a ansiedade? Alguém que não faz um tratamento, alguém que até de repente está nos assistindo agora e diz, olha, mas eu consigo controlar. E talvez não sabe fazer isso bem, mas existe algumas dicas de como fazer isso? Existem. O Edilene começou aí com sono, né? Então, a importância do sono, isso indiscutivelmente. E aí vem atividade física. Porque, assim, se pensa muito em estética hoje, mas aí a gente não está destacando aqui a questão da estética, a gente está destacando a questão da saúde, do bem-estar, né? Então, tanto para as questões de ansiedade, de depressão, é indiscutível que a atividade física, o trabalhar com os pensamentos negativos, ou seja, não valoriza, não supervaloriza os pensamentos negativos, certo? Deixa esses pensamentos de lado, começa a conversar consigo mesmo quando esses pensamentos surgirem, né? Boas relações, manter, sabe, o isolamento, porque qual é a tendência, né? Principalmente no transtorno depressivo, é que você se isole, que você se afaste. Então, você manter boas relações também é algo extremamente importante, tá? E muitos outros aspectos. Em relação a relacionamento, para mim é um dos mais poderosos. É um dos mais poderosos. O sono a gente não descarta, a alimentação, né, que é outra coisa que Isso. é absurdamente necessário, né? Eu posso até, como você está colocando aí essa das dicas, né? Uma das coisas que eu oriento, se você não tiver nenhum problema de saúde, não coma mais de 3 vezes ao dia. Né? Aquela história de cada 3 horas não rola, é 5 horas. 3 horas. Não dá o processo integral de digestão. E quando você alimenta antes da digestão ser integral, né, porque leva no mínimo aí 3 horas para uma boa digestão, e você joga alimento novamente, você começa a estressar o organismo. E eu não sei se vocês sabem, mas o segundo cérebro é o estômago, o intestino. Então, quem produz 60% da endorfina para o corpo é o intestino. Então, quando você estressa ele com o alimento, naturalmente a produção cai. E aí você vai ter problemas de concentração, de memória. Então, o ideal é você ter uma boa merenda, excelente, aquela com muita qualidade. 5 horas depois, almoçar bem. Não precisa almoçar exageradamente, mas almoçar bem. E à noite, quase não comer. Uma sopinha, alguma coisa leve. E detalhe, entre 6 e 7 horas da noite. Depois das 7 horas, você vai ter prejuízo na sua saúde integral. Então, se você quiser ter uma boa cabeça, uma memória bacana e equilíbrio emocional, siga essa regra da alimentação. É uma das regras da alimentação. Aí a dica da alimentação está me vindo a questão do açúcar, do doce. Sim. Não é? Porque a gente acaba, sei lá, né, nesse quadro, né, com essa ansiedade buscando essa saciedade que traz o doce, né? E aí é um risco enorme. O açúcar é um estressante natural. Processo inflamatório, né? Então, assim, aí a gente está o tempo inteiro sem cuidar desse corpo e dessa mente, né? Enfim, e o corpo aí num processo inflamatório total, integral, geral, e às vezes você não entende, mas por que eu não estou saudável? Mas eu estou indo para academia, eu estou... A gente não precisa está seguindo a alimentação corretamente. Correto. Isso, né? E isso realmente precisa ser discutido, precisa ser apresentado. As pessoas não têm acesso muitas vezes. Mas poxa, como, né? Como posso me alimentar bem? É muito particular. Tá? O que você, as tuas necessidades, as minhas necessidades não vão ser as necessidades do Edilândio. Então, uma dica que já nutricionistas, né, também são outros profissionais necessários aqui para estar contribuindo. Que eu já senti que você traz um programa que justamente é para contribuir com a sociedade, né? Então a gente precisa puxar esses profissionais, sim, para a gente aprender cada vez mais. E são temas que assim são 2 temas que dá para programas diferentes, né? Sim. Então a gente percebe que há muito a se falar sobre a ansiedade, né? Há muito a ser discutido e coisas que as pessoas não sabem, né? Que são aparentemente até simples, né? Como a alimentação adequada e tal. Isso. Eu até perguntaria, olha, que tipo de alimentos seriam
adequados, né, para evitar Sim. esse estresse, né? Tem sim. E se você quiser dar algumas dicas aí, Posso, olha, na minha esposa hora. está assistindo aqui, ela está amando, viu? Ela Que até bom. falou, olha, se eu tivesse coragem, eu iria para fazer algumas perguntas lá. Legal. Venha. Os alimentos que vão auxiliar no tratamento. Tratamento e prevenção, né? Oleaginosas, né? Que são aqueles alimentos que contêm óleo e o óleo positivo. Por exemplo, a linhaça. A linhaça dourada é poderosíssima. As pessoas buscam o ômega 3 no peixe, né? Naqueles produtos químicos, mas a linhaça dourada é perfeita. O ômega 3 dela é o melhor que você pode ter. E se você tiver uma alimentação contínua dessa linhaça, a redução de riscos de problemas mentais é absurdo, né? O abacate é excelente, né? Toda, como é que se diz? Todo vegetal, toda fruta, a fruta verde, né? As frutas verdes, como a maçã verde, o próprio abacate, como eu citei aqui, a uva tem substâncias excelentes para a flora intestinal. A banana é fantástica, né? O potássio da banana previne uma série de problemas e questões emocionais. Como a gente não tem tempo, mas depois, nesse próximo, que se você quiser, a gente tem uma receita de um prebiótico fabuloso, que todo mundo pode fazer em casa a um baixíssimo custo e que vai ajudar, rejuvenesce, melhora a pele, melhora a saúde. Então, tem uma série de coisas que a natureza nos dá e que a farmácia tira, né? Eu não sou contra a farmácia, mas hoje quem busca a farmácia está buscando uma aceleração de problemas e doenças, né? Então, Deixa-me só fazer um Sim, alerta sim. necessário nessa fala do Edilândio, que assim, ele está trazendo dicas muito gerais, tá? Porque, óbvio, né? Aquela coisa é a particularidade. Então, a gente precisa entender o estilo de vida daquela pessoa, a gente precisa avaliar como organicamente está a pessoa, porque tem as comorbidades. Sim. Então, por exemplo, uma determinada fruta, sei lá, o abacate, né? Ela pode não ser indicada diante de alguma comorbidade que a pessoa venha a ter. Então, a gente está dando aqui dicas Dicas gerais. Sim, né? sim. A gente só precisa esclarecer isso a quem nos ouve, Ok. né? Busca sempre o profissional, porque aí tem que ser particular. Vamos atender Ricardo. eu Vamos entendo. atender o Ed. Eu entendo o que já está dizendo. Eu tô com um transtorno emocional e vou comer abacate para tratar um transtorno. Não, isso não é o que a gente está colocando, né? Ok. Isso, e pode estar ocorrendo alguma doença, sei lá, assim, que dentro do Que teu precisa do organismo que você profissional. exatamente, e você não pode estar só usando assim. Muito bem, olha, Janaína, rapaz, um bate-papo muito gostoso, né? Vamos deixar aqui o tema da depressão, vamos agendar um outro café camarada para a gente Sim. tratar sobre a depressão. Sim. E nesses minutos finais que nos faltam aqui, eu queria te fazer a seguinte pergunta e os dois podem aqui dar a opinião. Olha, em um mundo tão globalizado, onde temos praticamente o mundo na palma da nossa mão através da internet, redes sociais, antigamente você perguntava para alguém, rapaz, quantos amigos você tem? Aí você diria, rapaz, eu tenho aí uns 15, 20 amigos, né? Sei lá, uns 30 amigos. Você pergunta para um garoto hoje, ele tem, sei lá, 5.000 amigos nas redes sociais. Como pode um mundo tão globalizado, tantos amigos virtuais, e ainda assim um mundo onde temos uma sociedade completamente deficiente na saúde mental, com vários tipos de transtornos mentais, depressão, síndrome do pânico, ansiedade, vários tipos de fobia. Olha, como chegamos a esse ponto, Janaína? Eu diria o seguinte, nós não chegamos nesse ponto, nós estivemos nesse ponto o tempo inteiro e vários elementos foram contribuindo, digamos, para que isso estivesse mais em evidência. Tá? E, claro, o estilo de vida, por isso quando você traz a questão da globalização, o estilo de vida hoje demandando mais pressão, tá? E a pressão fazendo com que a gente não suporte, não aguente. Porque, assim, são várias as causas dos transtornos mentais e várias as causas para uma ansiedade, para uma depressão, para qualquer doença, tá? Emocional, psicológica ou física também, orgânica também, biológica. São várias as causas. Agora, o que é indiscutível, nós vivemos uma sociedade da pressão, do estresse, do resultado,
o tempo inteiro. Nós cobramos resultados dos nossos filhos, nós queremos notas na escola, é pressão, o tempo inteiro pressão. Né? E a gente precisa parar um pouco para refletir. São várias causas, mas eu só quero deixar esse alerta. A gente precisa parar um pouquinho, né? O que a gente quer com tanta pressão? Porque nós não estamos suportando, nós somos humanos, nós não somos máquinas. Nós não suportamos tanta pressão. Isso nos faz mal e a gente vai adoecer. Tá? Significa que é a pressão que está provocando transtorno mental? Não. Mas eu quero só alertar que a pressão está afetando a nossa saúde mental. Olha só, até as máquinas quebram quando a pressão é muito poderosa sobre elas, né? Edilândio, 2 minutinhos aí para você dar uma pincelada aqui nessa questão. Por que chegamos aonde chegamos com tantos problemas de saúde mental, com um mundo tão globalizado, tudo na palma da mão, amigos virtuais, aí os montes, né? 2 minutos dá para resolver a história. Há muitos séculos atrás, os nossos antecessores viviam 400, 500 anos. Chegou um período em que os homens foram conviver perto um do outro, principalmente Idade Média. Se vivia 20 e poucos anos, 30 anos. Por quê? Porque agora havia um fluxo de proximidade, pessoas com padrões diferentes, a higiene. Então as pessoas morriam bem jovem e eram felizes se morressem aos 30, 40 anos. Né? Houve uma melhora no tempo, mas não houve melhora na qualidade. Né? As pessoas hoje elas são muito aceleradas. Uma criança hoje de 9, 10 anos ela tem mais informação do que um imperador há um século atrás. Então a criança tem 1000 vezes mais informação do que um adulto de 100 anos, digamos, há 100 anos atrás. Então o problema hoje é que nós estamos andando em uma velocidade querendo acompanhar o mundo onde as coisas não estão ordenadas de acordo com o que eu sou, nem a Janaína, você. Então é como se tivesse uma régua para que todo mundo andasse igual. E aí eu não consigo acompanhar a Janaína, mas eu tenho que acompanhar a Janaína, eu sou obrigado a acompanhar a Janaína. Você não consegue me acompanhar e você é obrigado a me acompanhar porque eu estou acompanhando a Janaína. E se você não consegue me acompanhar e eu não consigo a Janaína, como é que você vai ficar nessa história? Então, cada um começar a ter um auto-reconhecimento. Né? Numa avaliação comportamental que a gente faz, a gente começa a entender o padrão e o nível, né, de cada pessoa e ela se encaixar na sua condição e andar no seu ritmo. Porque tem gente que vai ser acelerado normalmente, mas tem pessoas que, se acelerarem, ela vai ter problema. E não é um problema ser acelerado, nem é um problema ser lento. Tem lugar para todo mundo, em todos os lugares. Né? Por exemplo, como entrevistador, se você for lento, lerdo, não vai dar certo. Mas, digamos, o Ricardo não tem que ser acelerado, o Ricardo tem que ser atento. É um padrão para ele. Né? Já uma recepcionista, ela tem que ser muito ativa. Então, cada ser humano tem que ter um padrão pessoal. Mas hoje não, a gente está colocando uma régua para tentar deixar todo mundo igual. E isso é que tem criado esses transtornos. Saudável, né? Não. Cada um tem o seu próprio ritmo. Né? E tem que ser respeitado. Olha, Janaína Batista, muito obrigado, viu? Edilândio, muito obrigado. Aí 30 segundinhos, as considerações finais aqui da Só Janaína. tenho a agradecer e gostei muito, né, de estar nesse bate-papo com vocês e acho que a gente precisa promover outros momentos como esse com diversos profissionais. Obrigado, viu? Edilândio? Só agradecer mesmo, né? A Janaína, que é uma amiga de muito longas datas, e você que é um novo amigo e a gente já tem uma certa proximidade, né? Pela qualidade do seu trabalho e pelo respeito que você tem pelos profissionais das áreas que você tem convidado. Obrigado, viu, Edilândio? Obrigado. Você assim me deixa animado. Olha, vamos pensar naquele bate-papo numa mesa redonda, a gente pode combinar em uma data, viu? Depois. Tranquilo. Muito bacana. Sim. Olha, estamos chegando ao fim de mais uma edição do Café Camarada. Batemos aqui um papo muito gostoso com a Janaína Batista, psicóloga, entre outras formações. Também o Edilândio Angelim. Deus possa abençoá-los. Forte abraço, estaremos de volta na próxima semana, se assim Deus nos permitir.
A arraiar de preços baixos é na Mil Dica Kids, então não perca tempo, venha já economizar. Temos trajes juninos, masculinos e femininos com a qualidade que você merece. E na Mil Dica Kids vocês vão encontrar tudo em acessórios para o seu bebê. E lembrando, temos roupa RN, infantil, infanto-juvenil. E o melhor, dividimos suas compras em 12 vezes nos cartões de crédito. Então não perca tempo, vem pro Arraiá Mil Dica Kids. Aqui na Só Peças você vai encontrar as melhores peças para a sua bike, moto e seu automóvel. Temos para vocês o melhor atendimento e, claro, o melhor preço da cidade. Lembrando a todos os clientes que temos uma grande parceria com a Paulista Car, realizando todo tipo de serviço para o seu veículo automotor. Estamos localizados na Avenida Prefeito Anísio Pequeno Sampaio, centro, número 114, próximo à ponte do Rio Salgado. Sejam todos bem-vindos à loja Duda Center Calçados, em Icó. Iniciamos o mês de junho, com ele vem a melhor época do ano, que é as festas juninas. E aqui a gente está com várias opções em botas para você estar arrasando em qualquer evento e qualquer ocasião. Conforto, durabilidade, versatilidade, tudo isso e muito mais você encontra aqui na Duda Center Calçados. E o melhor, temos botas na promoção a partir de R$ 49,90. E não podemos esquecer dos nossos pequenos. Aqui você vai encontrar modelos de botas infantis, tanto para menino quanto para menina, uma diversidade em modelos, e essas aqui são todas as novidades. Junho traz o Dia dos Namorados e nós, Duda Center Calçados, preparamos muitas escolhas lindas para você presentear quem você ama. E você que gosta de presentear com aquele precinho, aqui tem grandes ofertas a partir de R$ 29,90. Vem conferir. E nós, Duda Center Calçados, ficamos localizados na cidade de Icó, na rua Francisco Maciel. E vale lembrar que dividimos suas compras em até 10 vezes no cartão, sem juros. Vem para Duda Center Calçados. Em Icó, você pode contar com a Louro Tintas. Tecnologia em tintas automotivas. Anote aí os nossos telefones e WhatsApp. DDD 88 99226 8687 ou 99633 8499. Louro Tintas Automotivas. Com sua vasta experiência e dedicação à medicina, o Dr. Fábio Nobre oferece um cuidado excepcional para a sua saúde gástrica. Atendendo na renomada e moderna Medical São Lourenço, ele realiza consultas e exames fundamentais, como a endoscopia digestiva, assegurando uma boa experiência durante o exame e com muita segurança, além de oferecer um tratamento completo e eficaz. Agende sua consulta e seu exame pelo WhatsApp DDD 88 998 6619 ou faça uma visita presencial na Rua Francisco Maciel, número 2414, no centro de Icó, Ceará. E tenha uma experiência única em cuidados médicos. Dr. Fábio Nobre. Brasil Modas. Com variedade e um preço que cabe no seu bolso. Contamos com moda feminina, moda masculina, moda infantil, cama, mesa e banco. E ainda temos um espaço completo e diversificado para o seu bebê. Enxoval completo, jogos de bolsas, roupinhas e acessórios. Faça as suas compras com facilidade. 10% de desconto nas compras à vista e ainda dividimos no cartão em até 6 vezes sem juros. Brasil Modas, a loja que veste você.